Olá, meus amigos, tudo bem? Nos blocos anteriores, nós falamos sobre as funções da partícula C e fizemos exercícios acerca do assunto. Para hoje, vamos falar sobre crase, tá certo? E é interessante observar, pessoal, e eu sempre comento isso em sala, que crase, meus amigos, só aprende aquele indivíduo que tem bom senso, beleza? Se você tiver bom senso, você vai aprender crase. Se você tiver bom senso, você vai entender a crase. Agora, se você não tiver bom senso, se você for um completo sem noção, esqueça, você não vai aprender crase nunca na sua vida. Como eu acredito que você está assistindo ao nosso curso online, porque você quer algo melhor na sua vida, você quer conquistar uma carreira pública para você, eu acredito que você já é automaticamente um ser humano com bom senso. E se você tem bom senso, eu acredito plenamente que você vai entender o que é crase. Gente, crase é entendimento. Crase não é decoreba, tá certo? Decorar regras de crase não funciona, tá certo? Decorar não funciona. Crase é entendimento, tá certo? Venha comigo, por favor, ao slide, gente. Sempre que a gente fala de crase, pessoal, eu estou falando de uma fusão, tá certo? Sempre que eu falo de crase, eu falo de fusão. Lembrando, pessoal, que crase é o emprego daquele chamado acento grave, né? Acento grave, também conhecido como sinal indicativo de crase, tá certo? Sempre que eu falo de crase, eu estou falando acerca do emprego do acento grave. Mas você não pode esquecer do seguinte, pessoal. Sempre que eu uso a crase, significa que aqui neste lugar eu tenho uma fusão. Agora você me pergunta, professor, fusão do que com quem? Gente, o primeiro elemento de uma fusão numa crase sempre é um primeiro A. E este primeiro A obrigatoriamente precisa ser uma preposição. Preposição, tá certo? Obrigatoriamente esse primeiro A precisa ser uma preposição. Preposição essa, pessoal, que ela é de caráter obrigatório, tá? De caráter obrigatório. Eu jamais posso abrir mão da preposição, pessoal. Essa preposição, meus amigos, ela pode ser oriunda de duas razões. Primeiro, regência. Regência nominal ou verbal, né? O que é a regência, pessoal? É quando uma palavra, seja ela um substantivo, seja ela um adjetivo, seja ela um verbo, quando esta palavra pede uma preposição. Por exemplo, eu falo assim, o substantivo acesso. Pessoal, se é um acesso a algo. Eu falo para você o verbo visar. Quem visa no sentido de almejar, quem visa, visa a algo. Pessoal, é quando a palavra pede a preposição. Então, o que acontece? Essa preposição é oriunda de regência, ou então, pessoal, ela também pode ser oriunda da seguinte razão. Ela é introdutória de locução, beleza? Introdutória de locução. Pode ser locução. Essa locução introdutória pode ser uma locução adjetiva, pode ser uma locução adverbial, pode ser uma locução conjuntiva, tá certo? Pode ser qualquer uma dessas possibilidades. Além disso, pessoal, essa minha preposição de caráter obrigatório, que é fruto de regência ou é introdutória de uma locução, ela pode se fundir com esses elementos. As, artigos da língua portuguesa. As, pronomes. Aí você vira para mim e fala, professor, as podem ser pronomes na língua portuguesa? Podem, pessoal. Desde que eu consiga trocar o a, olha só, mostra para mim na tela, desde que eu consiga trocar o a por aquela, desde que eu consiga trocar o as por aquelas, tá certo? Sempre que eu conseguir fazer essa substituição, eu sei que o a ou o as, eles são pronomes da língua portuguesa. Esse meu a, pessoal, também pode se fundir, olha só, com estas palavras aqui, ó. Aquele, aquela ou aquilo. Aí é a fusão da preposição com o a da palavra aquele. É a fusão da preposição com o a da palavra aquela. Ou a fusão da preposição com o a da palavra aquilo. Agora, independe de ser palavra masculina ou feminina. Até porque aqui é a fusão do a, preposição, com o a constituinte da palavra aquele. Tá certo? E não pelo fato de ser masculino ou feminina. E por último, pessoal, a fusão com os pronomes relativos a qual ou às quais, que nós iremos frisar melhor quando falarmos de pronomes relativos especificamente dito. Tudo bem, gente? Beleza? Perfeito, pessoal. Eu divido nas minhas aulas
crase em 3 grupos. Melhor dizendo, crase em 3 casos. Primeiro caso é o caso dos artigos. Segundo caso é o caso dos pronomes. E o terceiro caso é o caso das locuções femininas. E eu quero dividir nesses 3 casos para que você tenha uma compreensão um pouco mais nítida do fenômeno, porque crase é entendimento, não é decoreba. Venha comigo, por favor, ao slide. Então, de novo. Primeiro contexto de crase, é o caso do artigo. Beleza? Pessoal, a primeira coisa que você precisa observar para mim quando a gente fala de crase é porque algum elemento anteriormente citado precisa pedir uma preposição. Olha aqui, pessoal. Eu fiz referência, projetos aqui na frente. Pessoal, quem faz referência a algo. Ou seja, a preposição você já identificou, tá certo? Agora, pessoal, você precisa observar para mim se esses elementos aqui posteriores, mudanças, projetos, mudanças da presidência, essas mudanças, minhas mudanças, algumas mudanças, umas mudanças e seguir mudando. Você vai observar para mim se essas estruturas que estão após o espaço destinado ao preenchimento, se essas estruturas obrigam, rejeitam, se as estruturas obrigam, rejeitam ou facultam os artigos a e as. Tá certo? Você vai testar para mim, pessoal, se essas estruturas obrigam, rejeitam ou facultam os artigos a e as, que é com eles que a preposição vai se fundir. Meus amigos, como é que você vai fazer esse teste para mim? Pegue para mim, por favor, essa palavra e forme uma outra sentença, tá certo? Pegue para mim essa palavra e forme uma outra sentença. E ao formar uma nova sentença, vai observar para mim se é obrigatório, se é facultativo, ou se é rejeitada a presença do artigo a ou as. Chega para cá, gente. Eu fiz referência, tracinho, projetos. Gente, eu vou colocar para você assim, ó. Projetos são importantes. São importantes. Pessoal, veja para mim, por favor. Eu posso colocar um artigo a ou um artigo as antes de projetos são importantes? Veja para mim. As projetos são importantes. Fica bom? Horrível, né? Gente, a projetos são importantes. Fica bom? Também não fica, porque perde a concordância. Até porque, gente, projetos é uma palavra masculina, não é verdade? Masculina. Se eu quiser colocar um artigo antes da palavra projetos, pessoal, não é o artigo a, mas sim é o artigo os. Ou seja, pessoal, não tem o que fundir. Mas perceba para mim que esse artigo os aqui, ele é de emprego facultativo. Perceba que eu posso falar para você, projetos são importantes ou os projetos são importantes. Qual a diferença, pessoal? Quando eu falo projetos são importantes, significa que quaisquer projetos são importantes. Agora, quando eu falo os projetos são importantes, eu faço referência a projetos específicos. Gente, portanto, olha aqui, ó. Eu já tenho a preposição. Se o meu artigo é facultativo, eu posso usar só a preposição, ou então eu posso usar a preposição mais o artigo, mas aqui o artigo é o artigo aos, beleza? Essas duas opções são corretas. Lembrando que se eu emprego a, o meu sentido é um sentido genérico. E se eu emprego aos, o meu sentido é o sentido particularizante. Tudo bem? Beleza? Veja para mim agora, pessoal, o caso 2. Eu fiz referência, tracinho, mudanças. Coloque para mim assim, ó, gente. Mudanças são importantes. São importantes. Pessoal, essa sua frase, mudanças são importantes, ela tá boa para você? Ela tá positiva em língua portuguesa? Está. Bote para mim um artigo as aqui, ó. As mudanças são importantes. Fica bom ou não fica? Fica. Ou seja, pessoal, essa estrutura aqui, ó. Ela obriga, rejeita ou faculta o artigo. Gente, essa estrutura faculta o artigo. Se ela faculta o artigo, pessoal, eu posso escrever com o artigo ou sem o artigo. Ou seja, meus amigos, sem o artigo é só a preposição a da língua portuguesa. Com o artigo é a preposição a, mas o artigo as que me resulta em as com sinal indicativo de crase. Tudo bem? Até porque, pessoal, eu não posso falar que essa crase é facultativa. Porque, gente, não existe a rigor
crase facultativa. Quem é facultativo é um artigo, tá certo? Agora, pode coincidir que a preposição a seja idêntica ao artigo a. Por exemplo, se aqui na frente não tivesse mudanças, mas tivesse só mudança, aí a preposição a é idêntica ao artigo a. Aí o que acontece? Se eu tiver a com a, eu posso falar que a preposição fica, o artigo pode sair. Ou seja, neste caso, por consequência, o sinal indicativo de crase é facultativo. Mas lembre-se para mim que na concepção no cerne é o artigo quem é facultativo. Tá certo? Veja para mim, pessoal, exemplo 2. Fiz referência a mudanças da presidência. Pessoal, veja para mim, mudanças da presidenta. Veja eu falar assim para você, ó, vou pegar para você daqui para cá, ó. Mudanças da presidenta são importantes. Fica legal para você, pessoal, essa frase assim, ó. Mudanças da presidenta são importantes. Peraí, gente, mudanças da presidenta fica estranho. Na verdade, o que fica bom? O que fica bom é as mudanças da presidenta são importantes. Sabe por quê, pessoal? Porque não são mais mudanças quaisquer. Olha de quem são as mudanças. Da presidenta. Agora, pessoal, essa é a minha estrutura. Obriga, rejeita ou faculta o artigo. Vou colocar aqui na frente para você assim, ó. O de obriga o artigo. Se obriga, pessoal, sou obrigado a colocar a preposição, mais o artigo. Desta maneira. Tá certo? Veja para mim a próxima, pessoal. Eu fiz referência, tracinho, essas mudanças. Coloca aqui para mim, pessoal. Essas mudanças são importantes. É boa para você essa sentença, não é? Essas mudanças são importantes. Fica boa, não fica? Agora bota para mim um artigo as antes de essas mudanças. Assim, ó. Essas mudanças são importantes. Fica bom? Não, pessoal. Porque veja para mim. Essa minha sentença agora, se você observar para mim, ela rejeita, vou colocar para você aqui um R, ela rejeita o uso do artigo. E quem rejeita, pessoal, o artigo é esse pronome demonstrativo da língua portuguesa. Portanto, pessoal, se rejeita o artigo, eu não posso colocar o as. Eu só posso colocar a preposição, que é a preposição a. Vá para a minha próxima, pessoal. Eu fiz referência, tracinho, minhas mudanças. Coloque para mim na frente. Minhas mudanças são importantes. Pessoal, quando eu digo para você, minhas mudanças são importantes, coloque para mim um artigo antes. Minhas mudanças são importantes, as minhas mudanças são importantes. Dá esse artigo, não dá? Aliás, esse artigo agora, ele é o quê? Veja só para mim, facultativo. Vou colocar um F para você de facultativo. Ou seja, pessoal, se ele é facultativo, eu posso colocar sem o artigo, só a preposição, ou eu posso colocar a preposição mais o artigo. Tá certo? As duas opções ficariam corretas. Eu fiz referência a algumas mudanças. Vou colocar assim, algumas mudanças são importantes. Algumas mudanças são importantes. Gente, por favor, quando eu coloco dessa maneira, algumas mudanças são importantes, veja para mim, fica bom para você, algumas mudanças são importantes. Agora bota um artigo as antes. Algumas mudanças são importantes. Pessoal, ficou horrível. Essa minha estrutura rejeita o artigo. E sabe por que ela rejeita o artigo, pessoal? Porque esse tipo de pronome aqui, ó, é um pronome indefinido da língua portuguesa. Esse aqui era um pronome possessivo. Pronome possessivo faculta o artigo. Pronome indefinido rejeita o artigo. Então eu só posso botar a preposição. Olha para mim a próxima. Eu fiz referência umas mudanças. Vou colocar aqui para você umas mudanças são importantes. Peraí, gente, quando eu falo umas mudanças são importantes, coloque para mim um artigo as antes. Umas mudanças são importantes. Tá ótimo? Não, tá horrível. Até porque, pessoal, olha aqui, ó. Isso aqui já é um artigo indefinido da língua portuguesa. Se eu já tenho um artigo, eu não posso colocar outro. Então, essa estrutura rejeita o artigo. Se ela rejeita, pessoal, o artigo, eu só posso colocar a preposição. E por último, pessoal, eu fiz referência a seguir mudando. Pessoal, veja para mim, seguir mudando é importante. Agora, coloque para mim o artigo a antes. A seguir mudando é importante. Ficou horrível, sabe por quê, gente? Seguir é um verbo da língua portuguesa. E artigos, pessoal, pertencem à área dos nomes. Portanto, o artigo não pode estar antes de verbo. Logo aqui eu só posso colocar a preposição, porque essa estrutura aqui
rejeita o artigo. Pessoal, estudar a crase é só estudar o seu bom senso. Se essas estruturas obrigam, rejeitam ou facultam o artigo. Aí você vai testar para mim. Como é que você testa? Testa construindo uma nova sentença. Tudo bem? Vamos resolver questões sobre este assunto? A crase é bacana já ver a crase com as questões, porque é importante você ver como é que são cobradas questões de crase em provas de concurso. Olha só. Primeiro item, mantém-se a correção gramatical do texto ao substituir a expressão a uma série. Olha aqui, ó. A uma série por a uma série com sinal indicativo de crase, dado o caráter facultativo do emprego do sinal indicativo de crase neste caso. Pessoal, olha aqui, ó. Principalmente, estou lendo a partir daqui, ó. Principalmente em relação a aspectos que dão margem a uma série de deformações. Gente, se os aspectos dão margem, eles dão margem a algo. A preposição você já identificou para mim. Cabe você saber para mim agora, pessoal, se esse elemento aqui, uma série, se ele admite, rejeita ou faculta o artigo. Pessoal, eu falo para você assim, ó. Uma série foi decidida. Aí eu coloco assim, uma série foi decidida. Fica bom? Não, sabe por quê, gente? Esse uma aqui, ó, ele já é um artigo da língua portuguesa, um artigo indefinido. Gente, artigo indefinido já é um artigo. Então não posso colocar um artigo mais. Portanto, eu só posso colocar uma preposição, porque essa minha estrutura, ela rejeita o artigo. Pessoal, se ela rejeita o artigo, eu posso fazer essa substituição? Não posso. Meu item é errado. Tá certo? Próxima questão, pessoal. O emprego do sinal indicativo de crase em as transformações justifica-se porque o termo restrições exige complemento regido pela preposição a e a palavra transformações está precedida de artigo definido feminino no plural. Vou te falar uma coisa, pessoal. Esse tipo de questão que cai em prova de concurso público é uma das questões mais valiosas para você em relação à crase, porque é a questão que o outro candidato desiste. Olha a complexidade da questão. Mas é por isso que você precisa entender o procedimento da crase, entender e não decorar. Vem comigo aqui, ó, pessoal. Lê para mim a parte daqui, ó. Se as restrições históricas, as transformações não prevalecerem, olha para mim, pessoal, tá vendo que aqui tem um sinal indicativo de crase? Pessoal, se aqui eu tenho um sinal indicativo de crase, significa que eu tenho uma fusão. Agora precisa saber a fusão de quem com quem. Primeira coisa, ache para mim quem é que está pedindo a preposição. Quem pede a preposição tem que estar aqui para trás, beleza? Pessoal, veja só. Se são restrições a algo. Pessoal, é a palavra restrições quem pede a preposição a. Tá vendo? E, pessoal, aqui tem um as, ou seja, tem um artigo as. Olha para mim essa palavra transformações. Transformações é uma palavra masculina ou feminina? Feminina. Singular ou plural? Plural. Admite a presença de qual artigo da língua portuguesa? As. Então, pessoal, eu tenho a preposição a, mais o artigo as, que precede a palavra transformações. Agora, faça a leitura do item para mim. O emprego do sinal indicativo de crase em as transformações justifica-se porque o termo restrições, olha aqui, ó, o termo restrições exige complemento regido pela preposição a. Exige ou não exige, gente? Exige, olha aqui, ó, ele quem pede a preposição. E a palavra transformações, veja aqui para mim a palavra transformações, está precedida de artigo definido feminino no plural. Está ou não está? Está, gente, este item é perfeitamente certo. É o tipo de questão que você precisa fazer para mim com muita confiança. Tá certo? Olha para mim essa aqui, ó. Exceção a essa regra foi a Inglaterra, onde já em 1215 o poder do rei passou a ser um tanto limitado pelos nobres, que o obrigaram a pedir autorização a um conselho constituído por 25 barões para aumentar os impostos. No trecho, exceção a essa regra, é opcional o emprego do sinal indicativo de crase no a. Gente, veja para mim. Primeira coisa é ver se essa palavra aqui anteriormente colocada pede uma preposição. Gente, se é uma exceção a algo. Beleza, já achou a preposição. Agora você tem que descobrir para mim se essa regra obriga, rejeita ou faculta um artigo. Eu falo para você assim, ó, essa regra é complicada. Essa regra é complicada. Gente, essa obriga, rejeita ou faculta o artigo? Gente, rejeita. Olha esse pronome demonstrativo. Rejeita. Se rejeita, pessoal, posso colocar sinal indicativo de crase? Jamais. Então o item é errado. Pessoal, não subestime sua capacidade de falante de língua portuguesa desde o dia em que você nasceu. Você conhece muito mais sobre o seu idioma do que você imagina. Você sabe quando um artigo é rejeitado,
quando um artigo é obrigatório e quando um artigo é facultativo. Vamos ao próximo caso, pessoal. Caso 2, pronome. Pessoal, para começar o caso do pronome, eu quero que você veja para mim este exemplo 1. Olha só, eu tenho uma carteira parecida com a sua. Veja para mim esse A aqui, pessoal. Eu posso interpretar este A como um artigo da língua portuguesa? Lembre-se para mim, pessoal, que o artigo é aquele que precede substantivo. E sua, pessoal, não é um substantivo da língua portuguesa. Então, esse A não é substantivo. Mas eu te falei o seguinte, eu te falei que o A na língua portuguesa ele pode ser um pronome. E eu te falei que o A, quando ele é um pronome, volte aqui comigo, ó. O A, quando ele é um pronome, eu posso trocá-lo por quem? Aquela ou aquelas. Veja aqui para mim se eu posso estabelecer essa troca. Eu tenho uma carteira parecida com aquela sua. Dá para trocar ou não dá? Dá, pessoal. Então esse meu A não é um artigo, esse meu A é um pronome da língua portuguesa. Gente, agora olha para mim. Eu tenho uma carteira parecida. Gente, se ela é parecida com algo. Com aquela sua. Tá certo? E com, pessoal, já é uma preposição da língua portuguesa. Agora veja para mim no exemplo 2. Eu tenho uma carteira semelhante à sua. Pessoal, veja para mim que eu troquei a palavra parecida por semelhante. Porque se ela é semelhante, pessoal, ela é semelhante a algo. Tá vendo aqui, pessoal, que a preposição já está aqui, sim ou não? Sim. Agora, pessoal, essa preposição está adicionada a quem? A esse A. Preposição aqui está adicionada a quem? A este A, que é equivalente a aquela, tá certo? Que é um pronome da língua portuguesa. Um pronome. Eu posso estabelecer essa fusão deste A com este A pronome aquela? Posso. Perceba para mim, pessoal, detalhe importante. Olha aqui, ó. Por isso que eu coloquei esse exemplo 1. Aqui eu tinha a preposição com o artigo A. Ou, perdão, preposição com o pronome A. Preposição com a preposição A. Ou seja, você tinha preposição, você tinha pronome. Então aqui tem que ter preposição e pronome. Só que aqui a preposição ela coincide com o pronome. E é por isso, pessoal, que olha o que eu tenho. O sinal indicativo de crase, porque ele marca uma fusão. Tá certo? E, pessoal, olha para mim o exemplo 3 ali, ó. Assisto àquele programa famoso. Gente, o verbo assistir na língua portuguesa é até importante já para adiantar aquilo que vamos falar lá no final sobre regência verbal. Gente, quem assiste no sentido de ver, presenciar, quem assiste, assiste a algo. Você não diz assisto o filme, eu digo assisto ao filme. Você não diz assisto o jogo, é assisto ao jogo. Pessoal, olha aqui, ó. Assisto àquele programa famoso. Pessoal, quem assiste, assiste a algo. Pede a preposição a. Só que, gente, olha a palavra que eu tenho aqui na frente. Aquele programa famoso. Ou seja, eu posso somar essa preposição a com o a da palavra aquele. E ao adicionar, olha o que eu formo. Aquele com sinal indicativo de crase. Detalhe importante que eu já comentei com você no início do bloco. Pessoal, grande importância aqui não é a palavra ser masculina ou não. É porque a fusão aqui é da preposição a com o a da palavra aquele. É diferente da situação do artigo. Por isso que eu coloquei que isso aqui é outro caso. Tudo bem? Beleza? Vamos então, pessoal, fazer uma questão acerca deste assunto. Olha aqui, ó. É interessante notar que, em 1750, com a assinatura do Tratado de Madrid, o Brasil já tinha uma configuração territorial bastante semelhante à de hoje. Veja para mim, pessoal, esse A com sinal indicativo de crase aqui, ó. Pessoal, se eu tenho um sinal indicativo de crase é porque ali reside uma fusão, tá? É porque aqui, ó, reside uma fusão. Agora, fusão do que com quem? Gente, se é semelhante a algo. A preposição você já identificou para mim. Gente, veja se é possível conceber este A como um artigo. Se ele for um artigo, pessoal, ele antecede substantivo. De não é substantivo. Hoje também não é um substantivo feminino. Por essa razão, pessoal, o que acontece? Nesta minha sentença, eu tenho o seguinte. Eu tenho que este meu A não é um artigo. Agora, veja se ele pode ser um pronome. Para saber se ele é um pronome, eu tenho que substituir por aquela. Assim, ó, uma configuração territorial bastante semelhante a aquela de hoje. Cabe ou não cabe a substituição, gente? Cabe. Então, pessoal, é a fusão da preposição a mais o a, que é igual à palavra aquela, um pronome. Tá certo? Veja para mim, pessoal. Imediatamente antes do trecho de hoje, está implícita a ideia de configuração territorial. Veja para mim, gente. É interessante notar que em 1750, com a assinatura do Tratado de Madrid,
O Brasil já tinha uma configuração territorial bastante semelhante à configuração territorial de hoje. Pessoal, aqui tem a ideia de configuração territorial, sim ou não? Configuração territorial? Tem, pessoal. Por isso que eu tenho um pronome. Lembra para mim que o pronome é aquela palavra que acompanha ou substitui o nome? Pessoal, então o que acontece? Aqui eu tenho um pronome substituindo a ideia de configuração territorial. Igual neste meu exemplo aqui, ó, eu tinha esse meu pronome a substituindo a ideia de quem? Carteira. Eu tenho uma carteira bastante semelhante à sua carteira. Tudo bem? Volto para mim na questão. Pessoal, imediatamente antes do trecho de hoje, está implícita a ideia de configuração territorial. Certo ou errado? Certo. Pelo que se justifica o emprego do sinal indicativo de crase na linha... A linha era essa aqui, é porque eu cortei. O que se justifica o emprego do sinal indicativo de crase. Gente, o sinal indicativo de crase é justificável justamente porque eu tenho uma ideia implícita e guardada por um pronome a, que é equivalente àquela. Certíssimo. Beleza? O item é perfeito, o item é correto. Tá certo? E, pessoal, terceiro caso de uso da crase, locuções femininas. Gente, detalhe importante. Lembra que eu te falei que a preposição ela pode ser duas coisas? Primeiro, a preposição pode ser exigida pela regência de uma palavra, bem como a preposição pode ser um elemento introdutório de uma locução, tá certo? E pessoal, vou te falar uma coisa, quando for uma locução feminina, chega pra cá. Quando for uma locução feminina, o emprego do sinal indicativo de crase passa a ser obrigatória. A crase é obrigatória, tá certo? A crase é obrigatória. Veja só para mim nesse exemplo 1, pessoal. Ele levou sua mãe à praia. Veja só, gente. Ele levou sua mãe à praia. Pessoal, o meu verbo levar aqui, ó, quem levou sua mãe à praia foi ele. Esse aqui é o seu sujeito. Tá certo? Sua mãe, pessoal, porque quem leva, leva alguém, né? Um verbo transitivo direto levou sua mãe. Objeto direto. Agora, a gente levou sua mãe aonde? À praia. Pessoal, esse a praia, na sintaxe, ele é um adjunto adverbial de lugar. Mas eu te falei o seguinte, pessoal. Eu te falei que todo adjunto adverbial na sintaxe, na morfologia, é um advérbio. Só que, gente, isso aqui não é só um advérbio. Perceba que eu tenho mais de uma palavra. Se eu tenho uma palavra só, é um advérbio. Se eu tenho mais de uma palavra, eu chamo isso aqui de quê mesmo? Olha só. Locução adverbial. E, pessoal, essa minha locução adverbial de lugar, ela tem uma palavra feminina. Olha só, a palavra praia, tá certo? A palavra feminina. Portanto, pessoal, esse emprego do sinal indicativo de crase, ele é, veja só, obrigatório. E sabe por que ele é obrigatório, pessoal? Por uma razão muito simples. Porque se eu tirar esse sinal indicativo de crase daqui, se eu eliminar esse sinal indicativo de crase daqui, eu posso entender esse a como uma preposição, bem como eu posso entendê-lo como um artigo. Só que se eu entendê-lo como um artigo, pessoal, eu tenho uma ambiguidade no meu texto. Porque fica assim, ó. Ele levou sua mãe. Quem leva, leva alguém. Leva quem? Sua mãe. Quem mais que ele levou? A praia. Pessoal, se eu tirar o sinal indicativo de crase, eu posso entender esse praia como um objeto direto da língua portuguesa, em que o garoto leva, ele leva a mãe, bem como ele leva a praia. Só que, pessoal, a ideia não é de ele leva a mãe, assim como ele leva a praia. Não, ele leva a mãe a algum lugar, que é a praia. Tudo bem? Por isso que o emprego sinal indicativo de crase é que eu vou até apagar para você aqui, para você não ficar com dúvidas. Por isso que o emprego sinal indicativo de crase aqui nessa circunstância, como eu te falei, ele é obrigatório. Ele é obrigatório, tá certo? Lula saiu à francesa. Gente, veja para mim aqui, ó, meu verbo saiu. Lula é o seu sujeito. Agora, pessoal, essa expressão a francesa está aqui justamente para falar assim, Lula saiu, mas ele saiu como? A francesa, de fininho, ou seja, isso aqui é um adjunto adverbial de modo, não é verdade? Adjunto adverbial de modo. Pessoal, isso na sintaxe, porque na morfologia você sabe que todo adjunto adverbial é um advérbio. Como eu tenho mais de uma palavra, eu chamo isso aqui de locução adverbial de modo. Mas veja para mim, pessoal, que essa locução adverbial, olha aqui, a palavra dela é uma palavra feminina. E o que eu te falei? Locuções femininas têm um emprego de crase o quê? Obrigatório. E é por isso que está assim, ó. Lula saiu à francesa com sinal indicativo de crase. Porque trata-se de uma locução feminina. Senão eu poderia interpretar a pessoa esse a francesa até como um possível sujeito do verbo saiu.
Tudo bem? Então, locução feminina, crase obrigatório. Vamos resolver esta questão aqui, ó. Interessam-se ainda pelo estrangeiro que, ao adotar a nova pátria, queria colonizá-la à sua própria maneira, dela extraindo o que havia de mais rentável para si próprio e para seus descendentes. Em a sua própria maneira, de acordo com a norma culta, o emprego de sinal indicativo de crase é opcional. Gente, eu preciso que você tome cuidado demais aqui para mim, porque se a sua maneira, perceba para mim, gente, que se a sua maneira não é, essa preposição a que está aí colocada, ela não é exigida por ninguém, tá certo? Na verdade, pessoal, ele queria colonizá-la, mas ele queria colonizar essa pátria, pessoal, como? A sua maneira. Isso aqui é um adjunto adverbial de modo, tá certo? Tanto é, pessoal, que veja para mim, ó, quem coloniza, coloniza algo, é um verbo transitivo direto. Ele coloniza quem, pessoal? Este lá aqui, que é seu objeto direto. Esse lá, pessoal, que é um pronome oblíquo átono, que retoma quem? A nova pátria. Porque a ideia, pessoal, é essa aqui, ó. Veja só. Ele queria colonizar a nova pátria como? A sua própria maneira. Gente, isso aqui é uma locução feminina, porque isso aqui é um adjunto adverbial de modo. Na sintaxe, é adjunto adverbial. Na morfologia, isso daqui é uma locução adverbial. E veja para mim, pessoal, que essa locução adverbial, olha aqui a palavra dela, maneira. Maneira é uma palavra feminina. E, pessoal, com palavras femininas, o uso do sinal indicativo de crase é o quê? Obrigatório. Até porque, gente, se eu não empregar sinal indicativo de crase, eu posso entender esse a sua maneira, veja só, como um objeto direto. Assim, ó, ele queria colonizar a nova pátria. O que mais que ele queria colonizar? A sua própria maneira, porque agora eu posso entender, sim, o sinal indicativo de crase, que esse a sua própria maneira é um elemento sem preposição, com um artigo, e assim interpretável como um objeto direto. O emprego do sinal indicativo de crase, neste caso, é facultativo? Não, pessoal, é obrigatório, porque é uma locução feminina. Tá certo? Portanto, este item aqui é um item errado. Tudo bem, gente? Beleza. Estudar crase, pessoal, como eu bem falei, é estudar o seu bom senso. O que eu fiz para você? Perceba que eu peguei o assunto crase, dividi para você nos 3 casos e te expliquei como é que funciona. Crase agora, sabe o que é? Exercício. Você vai pegar agora e praticar o uso da crase. Praticar. Por quê, pessoal? Crase é bom senso. E bom senso você adquire como? Praticando. Tá certo, pessoal? Não vacila para mim. Crase não é decoreba, crase é entendimento, crase é raciocínio, tá certo? Pegue os 3 casos, faça exercício sobre este assunto, até porque exercício de crase é o que não falta. Se você acessar aí qualquer prova de concurso público, seja no site da banca, site do CESP, site da ESAF, site da Funiversa, quando você acessar ao site da banca, inevitavelmente você vai encontrar provas e em todas as provas você vai encontrar questões de crase para resolver. Eu quero que você resolva, porque questão de crase não pode ser um tipo de questão que atrapalhe a sua vida enquanto concurseiro. Beleza, gente? Grande abraço. Até mais.